Existem dores que ninguém vê, mas que nos mudam totalmente por dentro. E realmente antes da dor existe uma alegria. E essa alegria, ela existiu quando eu soube, mas ainda houve alguns capítulos antes de eu descobrir a gravidez. Tudo começou com o meu mini profeta, meu filho. Ele começou a dizer coisas e começou a ficar muito mais carinhoso comigo, com a minha barriga. E eu comecei ali a perceber alguns sinais diferentes. E nós estávamos em uma viagem no início de fevereiro. E nessa viagem ele dizia coisas sobre bebê, sobre amar minha barriga. E até que em um lugar que a gente estava, uma feirinha de artesanato, ele olhou para mim e falou assim: "Mamãe, leva essa bolsa para minha irmã". E eu achei estranho, mas eu fiquei com medo de dar muita esperança para ele, mas eu abaixei, olhei no olho dele e falei: "Pedro, assim que o bebê chegar, quando o bebê chegar, eu falei, a mamãe vai te avisar, mas no momento o bebê ainda não chegou. Então não dá pra gente levar". Um dia nós estávamos no centro da cidade, nós entramos numa lojinha que tem de tudo, e ele ali olhando as coisas, ele me trouxe uma tiara. E ele falou assim: "Mamãe, leva essa tiara para minha irmã". E ali eu senti, sabe, algo muito forte. E eu não consegui negar. Eu expliquei para ele: "Olha, o bebê ou a irmã ainda não tá aqui". Eu falei: "Mas eu vou levar. A gente vai guardar e na hora certa ela vai usar". Eu sou a Letícia, tenho 26 anos, sou a mãe do Enzo e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu já era mãe do Enzo, o Enzo tinha 6 anos na época, e ele já vinha me pedindo todos os dias para comprar um irmão para ele. Então era todos os dias: "Mãe, compra o irmão", e eu sempre falando para ele: "Olha, não é no nosso tempo, não é nós que decidimos, no momento certo, se for para acontecer, vai acontecer". E aí, aos 22 anos, eu tive o meu segundo positivo de uma forma inesperada, não estava preparada para essa gestação. Não foi uma gestação, planejada por mim, mas foi uma gestação planejada por Deus. Eu acredito que através de tudo que eu vou falar aqui hoje, eu tenho certeza que de alguma forma eu vou impactar a vida de muitas mulheres que passaram por esse momento ou que infelizmente ainda vão passar. E eu passei por uma situação parecida com a da Camila e vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu nunca coloquei isso assim tão explicitamente da forma que eu vou colocar hoje, eu sempre escondi muito. Eu sempre estava muito bem para as pessoas e mesmo estando despedaçada, eu não contava. Mascarei muito. Então essa é a primeira vez que eu falo abertamente sobre isso. Passei pela perda no finalzinho de 2024. Eu tava eu havia marcado uma consulta pra gente ver em relação ao meu corpo, ao útero, aos ciclos, pra engravidar no ano seguinte. Eu fui na quinta-feira na consulta, no domingo eu descobri a gestação. Ficamos muito felizes, fiz surpresa pro meu marido, fiz surpresa pra família, o povo chorou, foi a loucura. E já era uma gestação muito desejada, apesar de ter vindo um pouquinho antes da hora do que a gente estava programando, né? Na verdade, eu fiz parte daquele grupo de fazer um teste por desencargo, porque foi exatamente isso. Como eu não estava esperando, eu fiz esse teste porque eu lembro que eu fiz o teste numa sexta-feira, no dia 27 de fevereiro de 2026. E era uma sexta, e no domingo eu ia ter uma corrida de rua. E eu realmente não estava esperando. Mas eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, vamos fazer? Eu nunca fiz um teste tão por desencargo como esse. Falei, mas eu vou fazer. E ali eu estava fazendo meu devocional, pedi o teste na farmácia, chegou. Tanto é que eu não tenho vídeo da reação quando eu vi, porque eu realmente não esperava. O teste chegou, eu fiz o teste, deixei no banheiro e voltei para a mesa onde eu estava fazendo o meu devocional. E aquele dia, o devocional era em Abacuque 3, que eu nem lembrava que ele fazia parte, que aquela ministração
ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê frutos. Eu não lembrava que era exatamente ali naquela passagem. E eu lembro de escrever, ainda que as coisas não sejam como eu queira, ainda que o meu ventre não gere mais filhos, ainda assim me alegrarei no Senhor. E eu voltei pro banheiro quando eu peguei o teste. Tava bem forte a linha. E eu me lembro de pensar, eu não acredito que chegou tão rápido. Eu não estava realmente esperando. Foi uma alegria completamente diferente, acho que da primeira. Porque quando a gente descobre, né, a segunda gestação, a gente não tem mais aquele medo de como vai ser a amamentação, parto, você já sabe essa parte. Então, é mais um misto de alegria com, meu Deus, agora vão ser 2. Então foi esse o sentimento. E eu me lembro de ajoelhar e dar gritos de alegria, sabe? Eu realmente fazia muitos anos que eu não dava gritos de alegria. Eu agradeci a Deus, eu sorri muito, eu coloquei um louvor e comecei a adorar o Senhor com o teste na mão. E foi um dia, assim, muito marcante para mim. Quando eu descobri a minha gestação, minha segunda gestação, eu fiquei desesperada. Porque eu não estava preparando nada, não tinha planejado nada, e eu entrei em total desespero, literalmente, porque eu já vinha de traumas, né, da gestação do Enzo, gestação difícil, parto difícil, pós-amamentação. Então, tudo isso já tinha gerado um grande trauma dentro de mim. Então, uma segunda gestação não era algo que estava nos meus planos, realmente, assim. Então, eu entrei em total desespero. Ele chegou da escola e aí eu já fui logo direta, porque eu já estava tão desesperada que não teve nada de caixinha de surpresa, bodyzinho, que a gente idealiza, né? Não teve nada disso. Eu só falei pra ele que eu estava grávida, então ele já entendia, né? Que era gravidez. E ele saiu contando para todos os vizinhos da rua que o irmão dele, que eu tinha comprado o irmão pra ele. Então ele estava pronto já para receber esse irmão. Eu acho que é diferente a reação de uma mulher quando descobre a gravidez de um homem. Cada um tem o seu pensar do que vai ser construído dali para frente. Para nós é o corpo, é a sensação de dar conta, falando de forma afetiva para 2 filhos. Agora, para o homem, eu acredito que é o, meu Deus, é mais uma boca para eu alimentar. Mas nós nos abraçamos e ficamos um bom tempo abraçados. Era um silêncio que conversava, sem dizer uma palavra. E o Ravi, ele se emocionou mesmo. Ele encheu o olho de lágrimas. E eu vou guardar isso pelo resto da minha vida. Ele realmente ficou muito, muito tocado. E nós oramos ali no quarto. Agradecemos ao Senhor por aquela vida. Mas depois daqueles dias, algo começou a ficar um pouco estranho. A gente sempre ia nas ultrassons, tava desenvolvendo, só que tava desenvolvendo um pouco menos do que deveria. Sempre ia, tava, tipo assim, alguns milímetros a menos. Na terceira ultrassom que nós fomos seguidas, era pra dar pra ouvir o coraçãozinho pela última data da menstruação. E não deu. Nisso, o médico falou assim, olha, fique em 10 dias em observação. E se não se desenvolver em 10 dias, é porque você passou por um aborto. E a gente tem que esperar seu corpo expelir, né? Seu corpo eliminar. E isso foi um choque pra mim, porque nunca que eu achei que eu ia perder um bebê assim, sabe? Nunca da minha família ninguém tinha falado nada sobre perdas e por que eu seria a primeira. Meu nome é Camila Gonçalves, eu sou enfermeira obstetra, tenho um enorme prazer em trabalhar com mulheres nesse período da gestação e do parto. Sou mãe também de 2 filhos, o Arthur de 10 anos e a Liz de 8, e é uma grande honra
trabalhar nesse ciclo tão milagroso, poderoso da vida de uma mulher. É muito difícil quando a mulher recebe um diagnóstico de aborto, ela entender o que aquilo significa, porque nem todo organismo vai se comportar da mesma forma. Cada mulher vai viver uma experiência diferente. Isso é comum quando a gente tem mais de uma gestação. Às vezes, algumas mulheres que tiveram mais de uma perda gestacional também vão ter histórias diferentes de perda. Quando é realizado realmente um diagnóstico de aborto, que pode acontecer quando você tem um diagnóstico de gestação anembrionária, ou seja, através de um ultrassom, que o ultrassom hoje é o único exame que consegue diagnosticar se você de fato teve um aborto ou está, vivendo um aborto e qual é o tipo desse aborto. Se você tem uma gestação anembrionada, ou seja, não existe um embrião dentro daquela estrutura do saco embrionário. Se você está com aborto retido, às vezes até existe um embrião, mas não existe mais batimento cardíaco. Se você às vezes está tendo uma gestação mais avançada, mas esse feto não tem mais vida, né? Até 20 semanas, existem alguns critérios técnicos, mas a gente ainda considera aborto. Então, na verdade, tudo aconteceu ali na primeira semana após o positivo. O positivo veio numa segunda-feira. Eu já estava com dores de cabeça muito estranhas, então, assim, foi decorrente a isso que eu descobri a gestação. E assim que eu fiz o teste, que o positivo veio, na mesma semana eu fui ao banheiro e eu escutei algo muito forte cair dentro do vaso, assim. E aí eu já entrei em total desespero. Então, eu peguei com muita calma aquilo que estava dentro do vaso, enrolei no papel higiênico e levei até a maternidade para o médico poder ver se realmente era o bebê ou se não sei o que poderia ser, porque a gente já imagina o quê? É o bebê. E aí eu já entrei em desespero, estava com sangramento muito leve. Eu vou deixar isso entrar nessa pauta, porque as pessoas imaginam assim, um sangramento em abundância, quando nós falamos de perda, né? Mas no meu caso ele começou muito suave, ele veio muito suave, então ali eu já entrei em desespero. Eu tive certeza de que era o bebê que estava ali naquele papel ali, e eu chorava muito, 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 muito. Eu não acreditava porque eu pensava primeiramente, não era nem em mim, era no Enzo. Sempre, durante todo esse processo, eu sempre pensei no Enzo, porque eu falava que essa criança era mais para ele do que para mim. Então eu já fui falando com o Senhor, falei, Senhor, eu vou passar por isso, Pai, porque eu já tinha acompanhado casos de perto de mulheres, né, amigas que tinham passado por esse processo, mas quando é com você, é totalmente diferente. A gente estava ali no meio da Covid, tudo muito difícil, todo mundo de máscara, assim, um cenário horroroso. Então eu ficava assim, com o papel na mão, sem acreditar que eu estava levando possivelmente o meu filho para o médico ver. Numa madrugada eu fui no banheiro e eu percebi um pouco de sangramento. Diferente da primeira gravidez, eu não tive. Então nessa eu fiquei um pouco mais alarmada. Então eu decidi ir na maternidade da cidade para ver se estava tudo bem. Quando eu cheguei lá, eu fiquei esperando na recepção. Não tinha ninguém. Não tinha mais ninguém. Enfermeiras e médicos passavam de um lado para o outro e eu ficava olhando ao redor, aquela sala vazia. E eu me lembro de conversar com o Senhor e dizer: eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Depois da consulta, durante os dias, eu fui tendo alguns sintomas que inicialmente parecia tudo certo, afinal era bem o início da gestação. Então, cólicas leves, corrimentos entre tons amarelos, rosa, um pouco mais escuros. E tudo que eu conversava com alguém ou pesquisava, estava tudo certo, porque início, né, da gestação tem muitos poréns. Eu tinha ciência disso. Por mais que não tivesse acontecido na primeira, eu tinha ciência disso. Só que o lado espiritual começou a falar mais alto, que tinha algo para acontecer. Nem todo sangramento é um risco para a mãe e para o bebê. Mesmo eu falando isso,
É impossível manter uma mãe que vê um sangramento tranquila. Então, é importante entender que, apesar de ser esperado, por exemplo, na nidação, que é quando o óvulo fecundado ele vai grudar na parede do útero, isso pode provocar um sangramento. E é um sangramento ótimo. Significa que seu óvulo está nidado, está grudado na parede uterina e que está em ótimas condições para essa gestação evoluir. Mas ainda assim, isso causa bastante ansiedade e angústia na mãe. Outra situação que causa sangramento e que daí não é tão tranquila, mas que tem uma porcentagem muito grande de uma evolução boa, é quando nós temos algum descolamento ali, né? Ainda não é a placenta, mas é um descolamento de membrana. E esse descolamento, ele pode causar também sangramento. E às vezes exige alguns cuidados medicamentosos, tanto o sangramento da nidação quanto esse, quando há algum descolamento, ele vai precisar de novo ser diagnosticado com ultrassom. O que eu acho muito importante falar para a mãe nesse momento desse sangramento, a gente entender o que é normal. Na grande maioria das vezes em que ocorre um sangramento, ele vai ser benéfico, vai ser benigno, não vai acontecer nada com a gestação. Mas é muito importante dizer que tanto nos sangramentos que ficarão bem, que são dentro do esperado, quanto naqueles que pode levar a uma perda gestacional, isso é algo muito difícil de se dizer. Esse é um limite da medicina. Não há nada que possa ser feito. Tecnicamente, evidência científica nenhuma comprova um método que pode prevenir uma perda gestacional em curso, dentro dos abortos espontâneos. Isso é difícil de falar, é difícil de ouvir, mas eu acho que é necessário, porque é nesse momento que a mãe entende que ali ela não tem culpa do que está acontecendo. Não há nada que ela possa fazer, nem para atrapalhar aquela gestação, e nem para ajudar aquela gestação. E quando ela ouve isso de uma forma acolhedora, ela consegue silenciar um pouco aquelas vozes acusadoras de o que será que eu fiz de errado? O que será que deu errado? Será que é minha culpa isso que está acontecendo? Então é muito importante explicar que de verdade não há nada a ser feito, a não ser esperar para entender se aquele sangramento é algo esperado, tranquilo, que vai evoluir com uma gestação, ou que aquilo vai evoluir com realmente, infelizmente, uma perda. Eu cheguei na maternidade com essa coisa, assim, vou falar coisa porque não era o bebê, no papel higiênico. E eu fui muito mal atendida. Assim, a gente idealiza, a gente começa a assimilar a nossa vida com a das outras pessoas. E a gente se depara com um cenário totalmente diferente. Então eu cheguei lá, eu achei que eu ia ser acolhida, eu achei que eu ia ser muito bem recebida. E eu me deparei com um cenário totalmente diferente. Uma médica muito rude. A situação já era toda muito difícil. E ela pegou e falou: olha, não é o bebê, não tem, isso daqui não é uma criança. Ela pegou assim, jogou em cima da mesa e falou assim: olha, você tá com descolamento de placenta, mas eu não tô vendo o feto ainda. O feto tá muito cedo pra ver. Então eu não vou te dar nada pra você tomar. Porque geralmente a gente introduz algum medicamento, alguma coisa pra segurar. Ela falou assim: mas você tem fé? Eu falei: tenho, graças a Deus. Ela: então usa, porque o remédio eu não vou te dar. Orei, me humilhei. Eu lembro de colocar meu rosto no chão do banheiro e implorar pela vida do meu filho. Ou filha, né? Implorar pela vida dele. E falar assim: o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. Coloca o batimento aqui. Se não tem batimento, o Senhor pode colocar. O Senhor pode fazer esse milagre. O Senhor pode, no momento da ultrassom, explodir aquela sala de glória, porque vão ver o milagre através do meu ventre. E eu orava muito assim. E eu tava esperançosa. Eu tinha fé, né, na verdade. Que naquele dia da ultrassom, todos veriam o coração batendo e todos saberiam que Deus que fez aquilo, que Deus fez o milagre. Eu me lembro que alguns dias antes de tudo acontecer, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que ele foi rápido, mas ele foi muito exato.
eu lembro de ouvir do meu lado, eu creio que era o Espírito Santo, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu acordei e eu anotei aquilo, porque eu sabia que era um direcionamento de Deus para aquele momento. Mas é claro que no meu coração era: não se preocupe, vai dar tudo certo. Vai ser difícil, mas vai dar tudo certo. Eu pensei por esse lado, mas não foi exatamente assim. Durante todo esse processo de gestação, eu me sentia muito culpada por eu não estar devidamente tão feliz quanto eu gostaria de estar, né? Porque a gente espera, quando a gente fala de gestação, mesmo que seja uma gestação desejada, a gente passa por processos e cada pessoa tem um jeito diferente de agir. E mesmo com tudo isso, eu falava: Senhor, me perdoa por eu não estar tão contente e tão feliz devido ao cenário que eu estava enfrentando de uma gestação extremamente difícil, do começo ao fim. Mas o Senhor, ele falava fortemente dentro do meu coração. Ele me confortava. Ele me confortava a todo momento. E eu sentia que alguma coisa ia acontecer, mas que eu estava preparada. Porque quando o Senhor ele nos dá uma coisa, ele prepara tudo pra gente. É tudo preparado. Ele não vem com meia coisa para nós. Ele vem com completo. Porque assim a obra dele é completa. Então ele já vinha me confortando há alguns meses. Me preparando, dando um acalento a mais pro meu coração para passar a outra parte do parto. Eu sei que muita gente às vezes não leva muito em consideração o que sonha, mas a minha trajetória com Deus, ela tem sido bem particular em sonhos. E não foi diferente dessa vez. Eu sonhei uma noite depois, né, com uma tempestade de areia. E essa tempestade, ela era muito grande. Ela vinha muito alta, umas 3 vezes passava por mim. E quando ela passava por mim, eu dizia: isso aqui passou por mim e eu consegui sobreviver. Mas o meu filho e o meu sobrinho estavam comigo no sonho. E quando a tempestade passou, eles sumiram no sonho. Então eu comecei no sonho a procurar eles, procurar o Ravi de uma forma desesperadora. E eu me lembro de achar uma casa que eu entrei e tinham mais pais procurando os filhos que também tinham se perdido na tempestade. E eu me lembro de ajoelhar e chorar muito, e quando eu me dei conta, uma amiga minha passava do lado, e essa amiga é uma amiga que eu tenho muito carinho, que também já passou por esse processo que eu tô passando agora. Chegamos lá, não tinha batimentos. E nisso, meu mundo abriu, né? Eu fiquei: meu Deus. Cheguei na recepção, eu explodi de tanto chorar. E eu acho que bateu uma bad de: Deus não fez. Será que eu orei errado? Será que eu orei pouco? E onde eu ia, as pessoas falavam: ai, mas Deus sabe o que faz, eu não sei o quê. Mas, nossa, fulano orou e os batimentos voltou. Por que o seu não deu certo? Será que você... Nossa, mas você não tem fé? Então as pessoas ficavam me julgando e colocava Deus no meio. E isso foi entrando na minha mente. Eu ficava assim: gente, não é pouca fé. O tanto que eu conversei com Deus, o tanto que eu orei, o tanto que eu me humilhei, o tanto que eu implorei realmente pra Deus. Ele não fez porque não era a hora, ele não quis. Mas as pessoas insistiam em falar que eu tinha pouca fé. E por fim, eu acho que eu fui acreditando nisso. E ela me pegou pelas mãos no sonho, me levantou. E nós ali, junto com aqueles pais, nós damos as mãos e começamos a orar um pelos outros. Geralmente sonhos com tempestades, seja de água, areia ou qualquer algo desastroso,
nós não temos controle, né? E eu sabia que tinha algo por vir, mas eu não queria acreditar. Eu gosto muito de novela turca. E eu já estava com uns 4 meses e meio. Eu estava de repouso absoluto, desde a gravidez toda praticamente. E eu estava deitada com a mão na barriga, já estava com barrigão mesmo, assim, coisa mais linda. E eu estava com a mão na barriga e assistindo essa novela. E o casal principal da novela, eles finalmente falaram eu te amo um pro outro, que a gente esperava isso, só que foi de uma forma muito genuína e muito linda. E ele olhou pra ela assim, ele falou assim pra ela, Mon amour, je te ame. Eu lembro até hoje dessa frase. E eu coloquei a mão na minha barriga e eu repeti essa frase. E quando eu repeti essa frase, o neném mexeu pela primeira vez. E infelizmente pela última vez. Ele não mexeu mais, nunca mais. Em 21 de março de 2026, era um dia comum, era um sábado. Eu fiz as minhas atividades na parte da manhã e eu estava com algumas cólicas e um corrimento mais escuro. E durante o sábado, durante o dia, a tarde e um pouco mais à noite, eu comecei a ficar um pouco apreensiva. Eu não conseguia ficar em paz. Naquele mesmo dia ia ser o dia que a gente ia revelar para outra parte da família que estávamos esperando o bebê. E meu esposo estava fazendo um trabalho fora e logo já estava chegando, mas eu falei para ele, cancela o churrasco. A gente precisa ir para a maternidade. E sabe quando você vai pensando, isso não vai acontecer comigo? Isso não pode acontecer comigo. O Senhor me prometeu. Por que isso ia acontecer comigo agora? Mas é onde a gente coloca a nossa fé para ser exercitada, né? E realmente a minha foi. O caminho que a gente ia era por volta de 6 horas para 7 horas da noite, então tinha uma coloração muito bonita no céu. Tinha um azul com um laranja e tinha algo como se cortasse o meio assim entre as duas cores. Eu me lembro de falar pro meu esposo, olha isso, parece que tá separando um tempo do outro. Eu estava estranhamente em paz. Eu fui tomada por uma paz muito grande. Eu tinha aquele conforto, mas eu tinha aquela vontade de não é hoje que eu vou descobrir se é o Heitor ou se é a Maria Helena que tá aqui dentro. Eu lembro de eu estar toda de preto, foi uma coisa que marcou muito, porque eu geralmente não uso preto. E aquele dia eu coloquei uma roupa toda preta. E eu, como eu falei, né, no meio da Covid, fui sozinha, na consulta não podia acompanhante, na ultrassom. E eu sentia tudo muito estranho. Era um conforto, mas era uma vontade de dar certo, depois de tantos meses e tantas lutas, perda de peso, epiderme gravídica, enfim. O cenário não foi legal, assim. E quando eu cheguei lá, eu estava com muita dor de cabeça. Mas era uma dor de cabeça muito estranha. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que vai acontecer hoje? Eu lembro de ter falado exatamente assim para o Senhor. O que me espera hoje? E não demorou muito para a notícia chegar. Quando a gente chegou no hospital, meu esposo ficou com meu filho no carro, dormindo. E eu subi pra maternidade. E eu me lembro de ter visto um médico e ter pensado, Senhor, eu não sei porquê, mas acho que eu não quero passar com ele. Falei, se o Senhor puder me ajudar a passar com outro. E realmente foi desse jeito. Acabou que eu nem fiz a triagem, não sei o que aconteceu. E eu passei com outros médicos. Era um médico e mais uma médica. Talvez ela era residente, mas eu fiquei aliviada que era uma mulher. E eles fizeram um exame
para ver o colo. E nós conversamos, eles disseram que não tinha ultrassom. E a hora que eu desci da maca, ela falou: vai lá se trocar e quando você sair a gente conversa. Eu não pensava em nada tão ruim. No máximo eu achei que poderia ser um descolamento de placenta. Mas quando eu saí da sala e sentei, a frase deles me quebrou no meio. A gente não gosta de dar esse tipo de notícia. Ali meu coração começou a bater forte. E eles disseram: Camila, o seu tempo de gestação com o tamanho do saco gestacional já era para ter um embrião. E eu disse: ainda pode acontecer dele aparecer? E eles disseram: nós estamos no meio de uma trave. Ou vai evoluir, ou você vai abortar. Você está numa gestação anembrionária, aonde foi gerado o saco gestacional, a vesícula, mas sem embrião. A gravidez anembrionada é uma gestação que quimicamente acontece, então há alterações dos hormônios, há fecundação, a formação das estruturas que sustentam uma gestação, como o saco embrionário, mas o embrião, de fato, ali dentro, ele não se forma. Isso realmente pode acontecer. Não é um evento tão incomum, infelizmente. É esperado que de 10 a 20% das gestações, elas tenham um aborto espontâneo, ou seja, a gestação, ela, infelizmente, não evolua. Dentro de uma realidade onde as mulheres não prevenissem gestação, então vamos pensar na época das nossas avós, quando não existia método anticoncepcional, era bem esperado uma mulher que engravidasse ali entre mais de 10 vezes, que ela tivesse mais de 2 perdas durante a vida reprodutiva dela. Então é algo esperado, mas nós sabemos o quanto é difícil, principalmente na nossa realidade, em que as gravidezes são geralmente planejadas, esperadas e desejadas, que um evento desse aconteça. Na verdade, era o primeiro ultrassom pélvico que eu faria. Eu sempre tinha feito transvaginal até então, já tinha tido uns 5 ultrassons de rotina por conta do descolamento de placenta. E quando ele colocou o aparelho na minha barriga, por cima, ele falou assim: não tem bebê aqui. Ali, eu já tremi tudo que eu tinha que tremer. Eu falei: como assim? Eu com a barriga grande, com 5 ultrassons, o bebê presente nas ultrassons, como não tem? E ele falou: não estou enxergando criança aqui. E ele já, a expressão dele, eu me lembro muito bem, a expressão de desespero. De como ele ia contar isso pra mim, de como ele ia me falar que havia acontecido o que tinha acontecido. Então, assim, ele não viu realmente a criança por cima e ele sugeriu uma transvaginal. Mas ele foi muito cirúrgico no que ele falou pra enfermeira: quando começar as transvaginais, eu quero que ela seja a primeira paciente a entrar aqui. Ali, eu já tinha certeza de que alguma coisa estava acontecendo, mas ele não me falava em nenhum momento. Ele olhava para a enfermeira olhava para ele. Eu entendia o que estava acontecendo, mas eu não queria aceitar, porque a esperança, a gente fala que a esperança ela é a última que morre. E realmente, nesse caso, realmente ela foi a última que morreu, porque eu falei: não, ele tá aqui, eu tô grávida, não é possível que nessa altura do campeonato eu esteja com uma gravidez psicológica, não tem como com 5 ultrassons ali feitos. Então, assim, quando ele fez o transvaginal, que a gente já verificou o pezinho do bebê, eu falei: ai, tá aqui. Eu dei aquele respiro, aquele alívio, só que ele não mudava a expressão dele, pelo contrário, a expressão dele piorava. A cada medida, a cada peso que ele falava do bebê, a cada situação, eu via que piorava. E foi então que quando ele colocou a câmera do transvaginal, que ele viu o pé, mas ele não viu o pé dentro da barriga, ele viu o pé por fora. Então ali, ele já olhou para a enfermeira: doutor, ela repetiu 3 vezes para ele: doutor, qual que é o batimento cardíaco do bebê? E repetiu mais 2 vezes. E quando ele falou batimento ausente, ali eu entendi o que tinha acontecido.
E eu entendo que os médicos, eles precisam buscar de alguma forma nos dar conforto. E ele disse: você é nova. Você é nova e saudável. E ele disse, para ser bem sincero, tudo que vai solucionar, a última palavra vai vir do próximo ultrassom que você vai fazer. Mas, conforme os sintomas e tudo que está acontecendo, o seu corpo já entendeu que essa gestação não vai evoluir. E nos próximos dias você vai abortar. Você é nova, você vai ter outro filho. Gente, eu acho essa frase muito clichê. E eu acho também ela muito desnecessária, porque nenhum filho substitui o outro filho. A gente pode ter 6 filhos. E cada um vai ser de um jeito para nós. Então, não. Não tem isso de ter outro filho. Era meu filho. Era meu bebê. Mesmo que eu não planejei, era meu. Então, assim, essa frase de você é nova, você vai ter outro filho, isso ecoa na cabeça da gente e fica durante, eu não vou falar durante anos, porque ela ainda está na minha cabeça. E já tem 4 anos desse falecimento. Então, assim, não tem essa. Ele era meu filho. Quando de fato é fechado o diagnóstico de uma perda gestacional, é imprescindível que os profissionais, além de ter muito acolhimento para informar a família daquela situação que é extremamente triste e delicada. Não importa quantos filhos aquela família tem, não importa o que o profissional acredita, as crenças dele. O importante é olhar aquela família, aquele evento, como único e marcante na vida deles. Isso é muito importante, porque vai fazer parte da história da vida deles. Eu sei que para o profissional, às vezes, nem é a primeira notícia de aborto do dia. Às vezes, é muito comum que as coisas se normalizem para a gente. Mas ter esse olhar que para aquela família, aquele evento é único, torna que a comunicação disso seja muito mais humana. Mas, mais do que isso, validar a existência daquela gestação como uma gestação, como um início de maternidade. E eu fiquei pensando como que eu tenho o maior amor da minha vida dentro de mim, mas eu também não tenho. A minha alma começou a rasgar a partir daquela fala. Mas eu ainda disse, eu respeito completamente a medicina, mas a última palavra vai vir do Senhor. Falei, eu não sei no que vocês creem, mas vai vir do Senhor a última palavra e eu vou ter que lidar com ela. E eu lembro que até o dia que eu fui expelir, que foram sair, né, o embrião e tudo mais, eu ainda tava firme. Eu orei pra Deus, falei, Deus, obrigada, porque poderia ser pior. Eu poderia ter que passar por uma cirurgia, eu poderia ter que perder um ovário, poderia ter que perder alguma coisa, né, passar por uma coisa pior. E não, foi natural. Ok, a partir daí, o meu coração virou uma pedra de gelo. Eu não conseguia orar, eu não conseguia falar de Jesus, eu não conseguia sequer mencionar o nome de Jesus. Eu sei, e é no que eu creio, que onde a gente, enquanto profissional técnico, não chega, Deus chega. Então, já tive pacientes com histórias de diagnóstico de gestação anembrionada, e eu tive a alegria, há menos de um ano, acompanhar o parto, né, depois desse diagnóstico. Então, acho importante que, dependendo, eu acho que respeitando sempre muito o quanto a mulher está confortável nesse cenário, uma vez que a gente faz o diagnóstico através do ultrassom, que ela consiga ter a tranquilidade de, eventualmente, esperar. E é sempre importante repetir o exame. Diante de um diagnóstico difícil, eu sempre falo para minhas pacientes, pega uma segunda opinião, pode ser que pela minha fé, pode ser que pela fé da paciente. Eu creio num Deus poderoso capaz de, sim, de colocar a vida onde não tem, ou de realmente, né, fazer milagres. Mas sempre, independente, eu acho que da nossa fé,
uma segunda opinião, aguardar às vezes uma semana, porque a gente sabe que também existem alterações que a gente, ou realmente visibilidade dentro do exame, que o tempo às vezes corrige isso. Então, na mulher que está assintomática, então isso é sempre importante. É muito importante que a mulher esteja bem nesse processo. Tanto bem fisicamente, então, quando eu digo assintomática, quais são os riscos de um aborto retido, eventualmente? Risco de infecção, então a mulher não tem febre, não está tendo nenhum tipo de corrimento purulento, não está tendo nenhum desconforto, calafrio, dor na região. É possível esperar mais uma semana? Repita o exame, a gente chama de conduta expectante, né? E quem espera em Cristo e quem espera pode conseguir, né? Pode receber o seu milagre, se assim for da vontade dele. Então, a conduta expectante, eu sempre falo para as mulheres, você estando confortável com isso, é uma boa decisão, estando segura, estando acompanhada por profissionais. Claro, não estou falando de uma mulher que está com hemorragia, que está com sintomas, mas sim, eu sempre creio. Eu sempre acho que se é da vontade dele, a gente precisa às vezes esperar o tempo dele. Eu sou Eliane Coba, psicóloga clínica, especialista em neuromodulação vagal e psicóloga integrativa. Estou aqui para agregar nesse projeto maravilhoso, para auxiliar você, mãe, mulheres que passaram pelo luto e pela perda. Nós sabemos que é uma dor contínua e constante. A dor da perda intrauterina, ela é a mesma dor de um ente que nós não conhecemos, mas que trazemos ali toda uma expectativa em volta, principalmente se tratando de um filho ou de uma filha, né? É uma gestação, pode ter sido calculada ou não, mas mesmo assim gerou expectativas nessa mãe. Então, essa perda, ela vem trazer uma série de gatilhos também, que todo ser humano tem, em volta ao futuro, que a gente acaba planejando em volta de todo aquele processo. Então, a perda intrauterina, que no caso o luto que vem com relação a tudo isso, ele tem essa característica um pouco mais dolorosa, até porque essa mãe, ela estava gerando esse filho ou essa filha, e agora cabe a nós uma breve reflexão. Quando nós conhecemos uma pessoa, a gente tem um contato com ela, nós temos ali uma interação com aquela pessoa, mas quando nós não conhecemos e estamos gerando um ser dentro de nós criamos ali um amor incondicional já por aquele ser, e essa perda daquilo que nós não temos e não teremos, ela é um pouco mais complexa de lidar, exatamente por conta disso, porque nós não chegamos a viver aquele futuro que nós planejamos. Então, todo o cuidado, é por isso que a psicologia integrativa, ela vem agregar nesse processo no sentido de trazer não só o auxílio verbal da terapia, como também outros estímulos sensoriais, cognitivos, e acaba que o ser humano ele consegue aí lidar melhor com essa situação da perda. Na verdade, eu falo que o Senhor deu a notícia por mim, porque Ele me preparou para isso. Eu lembro de eu ter pensado nessa delicadeza de sair da clínica para não alarmar as outras mães. Então, quando eu saí da clínica, eu estava extremamente inchada já de tanto chorar. Eu lembro que um rapaz passou e perguntou assim pra mim: moça, tá tudo bem? Que eu estava sozinha. Falei: não, tá tudo bem. E aí, mesmo assim, ele ficou preocupado comigo e chamou a polícia. Porque ele achou que, será um possível assalto ou agressão, alguma coisa tinha acontecido comigo. E aí o policial veio, conversou comigo, eu expliquei pra ele a situação. Juntei forças, né? Na verdade, eu falo que quando a nossa acaba, do Senhor começa. Então, assim, o Senhor me deu forças. E o policial ali o primeiro acolhimento veio do policial, porque ele falou pra mim assim: olha, eu sinto muito, você quer que eu te leve pra maternidade? E ele ficou assim, ele respeitou o meu tempo. Eu acho uma pena eu não lembrar nem do nome e nem dele, pra poder agradecer ele pelo acolhimento. Mas eu lembro que ele me respeitou o meu momento. Eu sentei na calçada e eu chorava. Assim que eu recebi o diagnóstico, eu olhei pro policial e falei: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E sentei.
e para chorar mesmo, para limpar. E ele me respeitou. Ele ficou dentro lá da viatura, me acompanhando de longe, mas me acompanhando. E enquanto não vieram me buscar para a maternidade, ele não foi embora. Então, assim, o primeiro acolhimento, na verdade, ele aconteceu ali. Ali o Senhor já foi comigo, né? Ele já trouxe um dos seus para poder dar um pouquinho de carinho para mim. E aí eu passei pelo luto sozinha. Por quê? Porque meu marido se afastou, ele tava lidando com o luto dele. E ele não sabia lidar com o luto dele me apoiando, então ele se afastou. Eu não tinha Deus mais pra contar, porque eu não conseguia orar. Eu não queria Deus perto de mim, eu não queria que Deus fosse meu amigo. E eu mentia pras pessoas. Tava tudo bem, tava tudo ótimo, mas não tava. Eu tava despedaçada. O acolhimento ele é muito importante e crucial nesse momento. Porém, nós sabemos aí que existem alguns fatores determinantes que podem ajudar e também que podem ali atrapalhar esse processo da enlutada, né, do enlutado, da família que está em luto. Com relação ao cônjuge, como que nós devemos agir com relação a isso, né? O cônjuge, ele sente a gestação tal qual a mãe, porém, ele não tem o processo biológico propriamente dito, de ter todo aquele desenvolvimento, né, daquele ser dentro dele, mas ele tem um outro processo biológico que vale muito a pena ressaltar, que é o afetivo junto com aquela mãe. Ele gerou aquele ser. Então imagine um homem, né, que ele quer deixar a sua prole e de repente esse sonho é interrompido. Então, vamos vivenciar essa dor junto com esta pessoa, né? Nós estamos falando de seres humanos, independente do gênero, mas é claro que a gente tem que levar em consideração o gênero masculino e o gênero feminino, que temos aí duas polaridades e que são extremamente importantes nesse momento, né, de luto. Então, sempre que nós formos nos propor a auxiliar uma família enlutada, nós devemos primeiro ter a consciência de que nossas palavras vão de fato acolher. E que palavras podem acolher? As palavras sempre devem ser usadas com respeito àquele momento, àquela dor, e nunca nós devemos pensar que nós estamos acionando gatilhos. Nós não devemos ficar pisando em ovos para falar com as pessoas. Nós devemos ser sempre autênticos, mas usarmos ali o bom senso, né, para acolher, porque nós sabemos que tem pessoas de vários tipos de personalidade. Então não existe o certo e o errado. Existe você levar ali o seu apoio, muitas vezes até em silêncio. Até o nosso silêncio é um sinal de apoio, né? Então, uma dica de ouro: saiba com quem você está lidando. Saiba quem é o seu enlutado naquele momento. Saiba a quem você vai levar esse auxílio. Isso é uma dica de ouro aí para você que tem um parente, um amigo, ou até mesmo, né, o seu cônjuge que esteja passando por isso. Passe a conhecê-lo. E assim você não vai errar. Assim você vai conseguir acolher, mesmo estando ali do lado, sem falar nada, só com um abraço ou só com a sua presença. Então, essa dica você nunca vai errar. Você não precisa ter técnicas mirabolantes, palavras bonitas, saber a conjunção correta. Não. Você apenas precisa saber que ser humano é aquele que você está lidando. E tudo vai ficar bem. É na dor que a gente encontra a verdadeira fé em Deus. E provamos do verdadeiro amor, porque só na hora da dor a gente vê quem são os verdadeiros amigos. E isso começa lá na crucificação de Jesus. Foram poucos que estavam lá, mas ele andava com muitos. E ali conversando com o Senhor, eu falei: nessa hora da dor eu vou querer me afastar do Senhor, mas não permita que isso aconteça. Fortalece a minha fé, independente do que vai acontecer daqui pra frente. Eu falei: eu sei que o Senhor pode decretar
vida aonde foi declarado morte na terra. Falei, mas eu sei que também o Senhor pode dizer não. E eu vou ter que lidar com isso. E eu me lembro de chorar muito naquela noite. No próximo dia, tinha culto na minha igreja. E eu mandei mensagem para uma amiga e pastora. E falei, amanhã você pode orar por mim antes do culto? E expliquei o que eu estava passando. E ela também já tinha passado por isso. Eu sei que eu encontraria conforto espiritualmente falando e humanamente falando. No outro dia, fomos eu, meu esposo e meu filho para a igreja. Ela orou por nós. E eu lembro de ter chorado muito. Talvez tenha até esquecido algumas coisas, mas algo que não saiu do meu coração foi a palavra que o Senhor trouxe para essa estação, que eu quero compartilhar com você. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E hoje, estando aqui, eu entendo de fato que o Senhor estava trabalhando o querer dele, não o meu. E falar que já eu realizar, que através da minha dor, hoje talvez você possa encontrar alguma resposta ou não, ou só um acolhimento de alguém que já passou pelo que você está passando. E uma das palavras que o Senhor ministrava através da pastora era que todo filho vem para um propósito, seja de anos ou de semanas. Estava com muito medo de voltar e pegar uma equipe muito rude, né? Devido a todo momento, a gente fica rude também. A gente tem que lembrar disso, que não é só eles, a gente não sabe lidar também. Então a gente não pode exigir que a outra pessoa saiba lidar se nem nós entendemos o que a gente está sentindo ali naquele momento. E eu peguei uma equipe muito boa. Eu lembro do doutor, ele fazia triagem, eu tava com a pressão um pouco alta, ele me colocou de lado. Ele falou assim: olha, Letícia, eu sinto muito. Ele falou, me dói. Toda vez que entra uma mãezinha assim, que eu tenho que interromper a gestação. Ele falou assim, quando acontece de forma natural, não é que seja menos dolorido, porque não é. Mas ele falou, pra mim é difícil eu ter que interromper o seu sonho. Em relação ao parto, não foi uma escolha minha, no caso. O médico, ele sugeriu, né, pelo fato de eu já ter tido um parto normal. Ele falou, olha, Lê, seu corpo sabe trabalhar. Eu falo assim, olha, Lê, porque ele falava assim, ele me tratava com essa intimidade mesmo, pra me dar aquele conforto. Então ele falava assim, olha, Lê, você já teve um parto normal, eu não vou submeter você a uma cesariana, porque o pós é muito complicado. E a gente tem que colocar aqui em pauta que você vai estar sem a criança. Então, você imagina passar por um puerpério sem a criança. E uma cesariana, então, é muito mais intensa. Então, ele falou, vamos induzir, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, doutor, eu só quero voltar pra minha casa. Porque eu tenho mais uma coisa pra fazer lá, que era dar a notícia pro Enzo, né? Então eu falei, eu só quero ir embora, só quero que termine logo, eu só queria que terminasse logo, assim. Independente de como seria o parto, eu só queria ir embora, sabe? Eu só tinha esse pensamento. E durante todo o trabalho de parto, que durou ali entre 4 horas, eu fiquei em êxtase, assim. Eu não lembro de ter falado com o Senhor, assim, nem na minha cabeça, assim, nem mentalmente, porque eu tava com muita dor de cabeça, devido à pressão já estar um pouco alta, e também os medicamentos que foram introduzidos para induzir esse parto, que foram 4 de uma vez. Então, assim, eu já estava muito debilitada, né? Então, eu não lembro de pensar muita coisa. Eu lembro de eu chorar muito, porque eles me colocaram junto com uma moça que tinha acabado de ganhar neném, e o neném estava no quarto, tomando banho de luz. Então, assim, eu lembro delas rindo, delas brincando, delas dando gargalhadas muito alta. E eu lembro de eu virar pra parede, assim, teve algum momento que eu taquei a cabeça na parede, assim, de dor mesmo. E aí eu falei,
por favor, me dá um remédio, eu tô com muita dor de cabeça. E aí, quando chamaram o médico, que ali, mais uma vez, nós vimos o operar de Deus. Porque nós estamos falando de uma maternidade pública, né? Então, nós não temos escolha. Aquilo que nos oferecem, que é ofertado para nós, a gente tem que aceitar. E o médico falou assim, eu não quero ela aqui. Eu quero ela sozinha. Eu quero ela tranquila para fazer a expulsão, porque ela já tá com quase total de dilatação. Eu quero ela sozinha. Então, aquele eu quero ela sozinha foi muito importante para mim, porque eu não estava me concentrando entre risadas e conversas. O neném chorava muito. Então, para mim, entrar e ver o neném, eu nem lembro da mãe da criança, eu nem lembro da tia que estava presente, mas eu lembro do bebê. E eu olhava assim, era uma menina. Então, para mim, a minha expectativa da Maria Helena era muito grande também, porque eu já tenho o Enzo. E quando eu vi com o lacinho assim na cabeça, com a mantinha rosinha, eu falei, Senhor. Eu só entrei de cabeça baixa assim e esperei. E no outro dia, aconteceu. Eu abortei. E o saco gestacional, que era pra estar na minha barriga, tava na minha mão. E eu falei pro meu esposo, pega o Ravi, dá janta pra ele. Eu entrei dentro do banheiro, tranquei a porta, e foi aquele dia que a minha alma foi rasgada no meio. Eu não sei, mas eu disse pro Senhor, eu acho que essa dor dói mais que a dor de parto. Porque a dor de parto, ela tem intervalo. As contrações têm intervalo. E no momento que a criança nasce, a dor passa. Mas a dor da minha alma não passava. E eu me lembro de ajoelhar no boxe e falar, Senhor, eu não vou aguentar. Eu falei, tá me cortando no meio. E eu coloquei o louvor de Jó. Deus me deu. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E com muita dor, era o que eu declarava enquanto eu chorava. Eu disse, Senhor, segura da minha mão, porque por algum motivo eu vou querer soltar. Falei, mas não me solta. Eu disse, não solta minha mão, porque a raiva vai bater. E como uma criança birrenta, eu vou querer puxar e falar, para que eu quero, Senhor? Se o Senhor nos fere desse jeito. Foi quando eu disse, Senhor, então, pode soltar a minha mão, mas me segura no colo, porque eu não consigo andar agora. Eu não queria, eu optei por não ver, porque eu sabia que não estava totalmente formado, então aquilo ia mexer muito com a minha cabeça, que já não estava muito boa, diga-se de passagem, né, por, enfim, tudo. E eu lembro que quando eu consegui expelir, eu vi só o pezinho, era bem pequenininho assim, nasceu com 300 gramas, bem magrinho. E aí eu lembro da médica também optar, conversar comigo nesse momento, falar, olha, não vamos frustrar as gestações futuras que você ainda vai ter. Eu lembro dela falar positivamente, que você ainda vai ter. Então aquilo mexeu comigo. Eu falei, Senhor, imagina se eu abro esse lençol e tem uma menina aí, e aí quando o Senhor preparar, porque o Senhor vai preparar, eu creio de alma nisso, vou colocar a frustração da Maria Helena sobre outra criança, mas não. Cada criança é uma criança. Então eu optei por não ver, justamente para não frustrar as gestações futuras e também para ficar no conforto de Deus, entender que o que o Senhor escolheu para mim tá bem escolhido.
Não é eu quem vou ficar questionando aquilo que o Senhor preparou para mim. Então, eu optei realmente por não ver, só por isso mesmo, por questão de frustração mesmo. Após eles retirarem o bebê, eles enrolaram o bebê no lençol e levaram, eu comecei com um sangramento muito estranho, assim. Eu lembro da médica entrar dentro da sala e falar: "Isso aqui é uma chacina? Que tanto de sangue é esse no chão?" Era assim, o corpo ele jogava pra fora, tipo, ele como se fosse cuspindo mesmo pra fora, assim. E eu ficava: "Meu Deus, o que é isso?", assim, sabe. E uma cólica terrível, terrível. E aí a enfermeira falou: "Não, vamos chamar a doutora". Ela correu, ela literalmente correu pra chamar a doutora. E a doutora olhou pra mim e falou assim: "Não, ela tá com a placenta não saiu". Eu estava sem entender muita coisa, eu estava com muita dor, eu não estava entendendo. E só quero ressaltar uma coisa, que desde os 2 meses de gestação eu já estava com muito leite. Então, assim, tinha a dor do parto, tinha a dor da perda e também tinha a dor na mama, porque eu estava com muito leite, né. E o meu corpo entendeu que eu tive um parto, né, ele entendeu, porque a gente é uma obra perfeita de Deus, então o Senhor pensa em todos os detalhes. E aí eu estava com a mama muito cheia, eu lembro de andar assim, inclusive, de tanto leite, e ela olhar assim e falar: "Não, a placenta não saiu, então a gente vai ter que tirar essa placenta". Na questão da curetagem, foi de último caso mesmo, porque ela não saiu, mas eu lembro dela chamar mais 2 enfermeiras, cada uma segurar numa perna minha, e ela praticamente ela introduzia a mão até a metade do braço dentro de mim para puxar essa placenta. Então ela pediu para a pessoa que estava comigo acompanhando sair da sala, porque ela não gostaria que visse, né, toda aquela situação, e ela tentou por 5 vezes puxar essa placenta e não saía, não saía, e eu com muita dor. Aí sim, ela pediu para preparar com muita urgência a sala de cirurgia para curetagem. E a curetagem, gente, ela é muito desafiadora. A partir do diagnóstico, nós podemos cursar com mais de um tipo de manejo dessa situação. É possível, a gente chama de conduta expectante, é aquela que não é feito nada e nós esperamos que, de forma espontânea, o corpo vá eliminar mesmo todos aqueles tecidos, aquele material intrauterino. Quando você espera de forma mais natural, isso também não traz consequência para a mulher. Então, ela consegue fazer todo o processo de eliminação do conteúdo que está dentro do útero de forma natural, não existe intervenção. Na forma cirúrgica, isso é importante que toda mulher saiba, porque às vezes nós queremos resolver ou acabar com aquele episódio rapidamente. E a forma cirúrgica é uma forma dessa. Então, tenho um diagnóstico, vou para o centro cirúrgico e realizo um procedimento para que aquela situação, aquele episódio, vire, né, águas passadas. Mas a curetagem é um método que a colher utilizada, a cureta, ela pode causar lesões na parede uterina e pode ter problemas ou prejudicar uma próxima gravidez, como a placenta ficar presa, como gestação fora do útero. Então, se a mulher tiver a opção de escolha, o melhor método seria a conduta expectante, ou seja, aguardar com o apoio de uma orientação de um profissional em casa para que esse processo seja espontâneo e natural, ou a MIU, que é um método cirúrgico mais de aspiração, que causa menores riscos de lesão na parede uterina. Então, mesmo diante de uma perda gestacional, é importante pensar no futuro obstétrico dessa mulher. Você não vê nada. No meu caso, eu tomei a geral. Também uma equipe muito preparada para me receber. Eu lembro do anestesista olhar para mim e falar assim: "Mãezinha, eu sinto muito e a gente vai fazer isso aqui o mais tranquilo possível, em respeito à senhora". Ele falou desse jeito para mim. Ele falou: "Ó, vou dar uma picadinha na sua veia, você vai dormir, tá tudo certo. E daqui umas 4 horas você vai acordar". E foi exatamente isso. Ele foi conversando comigo, ele fazia carinho na minha cabeça, eu lembro daquele conforto, sabe aquele conforto de pai, sabe? Aquele carinho assim: "Tá tudo bem, filha, vai ficar tudo bem". E eu lembro de eu adormecer e quando eu acordar, eu já estava indo pro quarto. Cada dia que passava, eu mergulhava mais na palavra, porque ainda que não houvesse uma oração falada, a grande maioria das vezes era só choro. E foi assim que eu fui sobrevivendo. Eu meditava e uma das passagens que eu li o capítulo inteiro, que eu nunca tinha lido por inteiro, é Jó.
E eu quero deixar uma passagem aqui que parecia que estava saindo da minha alma aquelas palavras. Em Jó, capítulo 3, versículo 24 ao 26. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. E era exatamente isso que eu sentia. Eu tentava de todas as formas não me abater, não desfalecer a minha fé, mas a leitura me ajudou muito. Até mesmo o Salmo 77 é um salmo que eu já tinha passado, mas o versículo 2 e 3 também eram coisas que eu me apegava. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Essa ponta aqui, a minha alma não encontra consolo, esse era o sentimento. Ainda que eu tentasse seguir a vida com as minhas tarefas, as minhas rotinas, eu não conseguia encontrar conforto. O fator crucial, que é a linha tênue, né, entre um processo natural de enlutado e um processo depressivo, é quando aquela pessoa ela passa a não mais querer interagir com as coisas rotineiras do seu dia a dia, como, por exemplo, né, negligenciar seus cuidados pessoais, negligenciar compromissos que ela tinha até pouco tempo antes, né? Essa pessoa pode vir a ter também oscilações de humor, e essas oscilações de humor, elas se tornam cada vez mais perceptíveis ao longo do tempo em que essa enlutada, ela não consegue lidar com a situação. Então, muitas vezes, há algumas reações que nós conseguimos identificar aí que é um sinal vermelho. Pra mim foi muito cruel, assim, porque eu questionei. Eu não costumo, mas aquele dia eu questionei. Eu falei, gente, é meu filho. Eu gerei, eu pari. Como eu não posso enterrá-lo? E aí veio a notícia, né, que tem um peso mínimo, eu acho que de 500 gramas, se eu não tô enganada. Então, assim, pra poder atingir o pezinho do caixãozinho deles. E aí eu não sei pra onde levaram, eu sei que foi feita a autópsia, mas eu não sei pra onde levaram. Você ficou com aquela sensação, assim, que eu não fiz o possível pelo meu filho, porque eu não tive nem um tempo de dar um enterro digno pra ele, sabe. Então, assim, aonde tá? O que que aconteceu, né. Então, assim, eles não dão essa opção pra você de enterrar, né. Eu acho isso muito cruel, assim, porque você se despede ali na hora do parto, é ali, acabou, não tem mais. Então, assim, as pessoas perguntavam muito pra mim, assim: "Mas e o enterro? Aonde que vai ser o enterro?" Eu falava: "Que enterro? Enterro?" Então, assim, eu ainda estava naquele processo de: como assim eu não sou mais mãe dessa criança?" Então eu estava em looping ainda, eu falei: "Gente, eu vou enterrar", e não podia enterrar. Então até hoje isso me dói, porque eu fico com aquela sensação de impotência, como se eu não tivesse tido nem a oportunidade de se despedir direito, sabe, eu não tive a oportunidade de enterrar o meu filho. Então isso até hoje me assola, assim, porque eu acho que se eu tivesse enterrado, eu acho que teria sido não digo mais fácil, mas mais confortável, né, de falar: "Não, eu sei onde tá, eu posso visitar, eu posso ver, eu posso levar flor, eu sei onde tá, porque é meu", mas não teve, isso não teve e até hoje me dói muito na parte da aonde tá? O que que fizeram com meu filho? Tá, foi feita autópsia, mas e depois? O que que fizeram com ele? Colocaram ele dentro de um vidro pra fazer a experiência? Ou levaram ele pra algum lugar? Aonde que tá? Então, assim, a culpa que tudo isso traz pra nós, ela é muito grande.
Principalmente questão da gente se sentir impotente de fazer alguma coisa por eles. Foram 30 dias, assim, bem baqueada, sabe? E eu ia fazer ultrassom e sangrava e chegava lá, tinha restos e voltava embora, esperando sair. Aí eu lembro que um dia voltando de Uber, meu útero estava limpo, pronto pra próxima, ele falou. E alguma voz me falou assim: veja quantos dias você ficou, desde o dia que você recebeu a notícia até hoje, quantos dias deram. E aí eu fui contar, falei, nossa, mas pra que contar os dias? Deram 40 dias. E eu não entendi nada. Aí eu falei assim, então vou procurar no chat ou procurar alguma coisa, porque o que significa 40 dias na Bíblia, né? Número 40 simboliza períodos de provação e preparação, ou transformação. Eu anotei aqui, porque eu não ia lembrar de cabeça. Em Gênesis 7:12, o dilúvio, 40 dias e 40 noites de chuva. Em Êxodo 34:28, Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos. Entre outras coisas que eu vi, né? Então, 40 dias e 40 noites foi Deus me dando um abraço quando eu não queria saber dele. Quando eu não queria de Deus na minha vida. Porque eu, tipo assim, se Deus não fez, eu não quero então. Pra quê? Crente pra sofrer? Mas mesmo assim, algo dentro de mim não morreu. Nós contamos para nossa família e alguns dias depois nós contamos pro Ravi. E ele teve uma reação leve, como se também soubesse. E depois disso veio a outra parte que eu não imaginava que ia doer também, que é o pós, para ver como que ficou. Então eu fui fazer o ultrassom para ver como que tava o meu útero e eu acabei indo sozinha. E na recepção, a frase da recepcionista já começou a mexer mais na ferida. Ela disse, você tá de quantas semanas? E ela começou a olhar mais firme e eu disse, na verdade eu perdi o bebê e eu quero só ver como que tá. E depois disso eu fiquei aguardando. Enquanto eu aguardava, eu olhava ao meu redor e tinha famílias, casais, vivendo a estação deles, né? Vendo o bebê, ouvindo o coração. E tudo que eu tinha era... Eu só precisava saber se meu útero fez a limpeza correta. E finalmente, quando me chamou, a médica também me perguntou quantas semanas você tá. E eu me permiti cair. Eu falei, eu não vim aqui por isso. E ela já entendeu. E uma médica e uma recepcionista muito humana me abraçou e ela disse, você poderia ter falado antes na recepção ou até aqui mesmo pra mim, que eu já te passava na frente de todos. E aqui eu quero deixar essa situação. Se você tá passando ou conhece alguém que tá passando e vai ter esse pós, assim que você chegar na clínica, comunique e peça para dar prioridade para você ficar o menos tempo possível lá, naquele ambiente. Eu creio que isso faz uma pequena diferença pro processo. Eu comecei a ver com outros olhos que era um livramento ou que era um testemunho que poderia dar depois. E teve uma conferência na igreja onde Deus falou comigo fortemente. E ele restituiu tudo aquilo. Ele tirou, na verdade, as vestes de luto, né? Que nem foi falado lá. Ele tirou as vestes de luto da minha vida. E colocaram vestes novas, vestes limpas, vestes brancas, que tinha um novo ciclo para vir. E eu precisava aceitar, deixar o luto para trás, porque agora era um novo tempo. Então eu comecei a orar diferente, eu comecei a
pensar diferente. É na dor que a gente prova da verdadeira fé. Eu sempre tive muito medo de dor, e eu não tô falando de dor física. Eu acredito que para um processo de restauração, o Senhor sempre vai usar primeiramente o desconforto, a dor. E eu confesso que eu não imaginava entrar para uma estatística dessa, de perda gestacional. E foi só quando eu passei por isso que eu entendi que a dor, ela vai ser um instrumento nas mãos de Deus. E tudo isso aconteceu muito próximo da Páscoa, que foi onde eu mais questionava. Por que tem que ser na dor? Por que tem que ser assim? Foi quando, em uma oração, o Espírito Santo falou: lembre-se da cruz. A cruz é onde Jesus passou pela morte de cruz, viveu muitas dores, não só lá na cruz, mas momentos antes. Toda a dor ele já carregou. Ele já sabia da dor que eu ia sentir. Mas no final, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi transpassado, mas ele acordou e ele vive. Então, foi quando eu entendi que ele vive e eu também posso viver depois de um processo desse. E em alguns momentos eu li muito sobre Lázaro. Em João 11 conta a história da morte de Lázaro. E eu quero trazer um pouco desse estudo que eu fiz, que eu descobri que em alguns momentos o Senhor não vai ressuscitar a vida que nós pedimos. Não vai segurar o nosso bebê. Não vai fazer o milagre que a gente espera. Muitas vezes o Lázaro vai ser você, vai ser eu, passando por algo que poderia ter nos matado, mas que o Senhor colocou a mão e nos ressuscitou. A dor, ela gera vínculo. Então, quando nós aprendemos a lidar, a acolher a nossa dor, acolher os nossos problemas, enfrentá-los de frente, sem subterfúgio, sem fugir, nós acabamos vivenciando processos de vínculos únicos na nossa vida, com as pessoas que estão do nosso lado, com as pessoas que nós começamos a interagir socialmente. Por quê? Porque aquela dor, ela foi processada por nós de uma forma positiva. Então, quando eu vejo o indivíduo saindo de uma dor de uma forma positiva, eu falo, ele aprendeu como lidar. Então, vou aprender com aquele indivíduo também, porque nós estamos aprendendo e nos interagindo o tempo inteiro com as pessoas. Então, cabe a nós ver aquilo que incomoda no outro sempre, porque ali onde está o incômodo é exatamente onde tem algo que nos vai fazer crescer. Eu falo que você não viver o luto de uma forma correta, ela traz consequências, assim. E o nosso corpo, ele cansa. O meu, ele cansou. Porque eu já vinha de uma gestação complicada, desde o positivo até a perda. E aí eu tive muito leite, como já comentei, eu tive muito leite. E eu optei ainda, eu ofereci doar esse leite. Ali eu senti o amor de Deus, assim, muito forte, porque mesmo em meio à minha dor e à minha perda, eu ainda queria ajudar as outras crianças, que a gente sabe que o banco de leite, ele é muito deficiente de leite, né? Então eu queria ofertar para essas crianças o que eu não pude ofertar para o meu filho. Mas eu recebi a notícia de que não aceita doação de perda, porque realmente, assim, a gente pensar depois com calma, a gente entende que é um processo doloroso de ter aquela sucção contínua para você doar. Então, eu tive, no meio da Covid, muita febre. Eu falei, e agora? Quem é que vai me atender com febre?
E toda vez que eu chegava no pronto-socorro com febre, devido a essa infecção, os médicos já queriam não me atender, queriam me jogar para o hospital de campanha da Covid, e eu tinha que explicar para eles o que aconteceu. Eu estava muito debilitada ainda, eu fiquei uns 30 dias meio assim, meio mancando, curvava muito por decorrente a dor aqui na região do abdômen, então eu tinha que explicar para eles, e assim, a gente se deparava com os médicos assim, muito acolhedores, sabe? O médico falava assim: "Você jura, mãezinha?". Então assim, esse "você jura, mãezinha", ele me confortava assim. E aí eles vinham, mas ele falava assim: "Eu não sei como te ajudar. Eu não sei o que fazer". E chamava outra médica, mas eu também não sei o que fazer. E davam dipirona, paracetamol, dipirona, paracetamol, mas ninguém resolvia a minha questão. E aí, quando eu cheguei ao nível de ir pro posto procurar uma ajuda, eu já estava com aquele vergão muito grande, que já estava comprometendo os braços, inclusive eu nem tinha reparado, decorrente a não viver o luto mesmo, eu me escondia no banheiro para chorar, simplesmente assim, para não trazer isso pro Enzo, porque as pessoas, elas se apoiavam em mim. Então, se eu caísse, uma lacuna de gente caía junto comigo. Então, eu não podia. Eu não me permitia. Então, eu cheguei ao extremo. Para procurar ajuda para mastite, eu cheguei ao extremo. Senão, eu não tinha procurado. E quando eu cheguei no posto, que elas falaram: "Olha, Letícia, você tá com mastite. É uma infecção grave. Não é uma brincadeira, é uma infecção grave na mama. E a gente vai encaminhar você para uma ultrassom de emergência. Porque tem um abscesso aí, a gente precisa ver se esse abscesso vai responder aos antibióticos ou se vai ser preciso drenar". Só que na hora do drenar, eu falei: "Meu Deus, mais uma? O que mais?". E olha que eu não questiono as coisas que o senhor me manda, mas eu falei: "Senhor, drenar?". Eu já sabia que drenar não era uma coisa, assim, confortável, que dá anestesia, não. Sabia que eles iam pegar o bisturi, eles iam abrir, eles iam fazer a sucção desse pulso. Falei: "Senhor, eu vou sofrer mais?". Tinha uma colega grávida junto comigo. E eu tava muito triste porque a gente tava com as mesmas semanas de gestação e ela teria o bebê próximo do que eu teria. E eu lembro que o meu aniversário era dia 7 de junho e eu jurei que meu bebê ia nascer nessa data. Aí, dia 6 de junho, um dia antes, eu tinha feito um teste, tinha dado negativo, porque eu tava tentando já, eu queria muito um novo bebê. Eu queria muito um bebê. E deu negativo. E aí, no dia 6 de junho à noite, essa minha amiga fala que a bolsa dela rompeu e que eu era fotógrafa de partos, então eu precisava estar com ela. E eu precisaria ir até ela. Uma moça, uma amiga que engravidou junto comigo, eu perdi, ela continuou, e o meu bebê ia nascer nessa semana. E o dela nasceu bem no dia do meu aniversário, então foi um baque assim pra mim tremendo. E eu chorei 2 horas seguidas no chão do meu quarto, perguntando por que Deus estava fazendo aquilo comigo. Sabendo, porque eu pedi pra ele, falei: "Deus, não deixa nascer no dia do meu aniversário. Não deixa nascer no dia do meu aniversário. Não deixa nascer no dia do meu aniversário". E dia 6 à noite a bolsa dela rompeu, então eu nasceria no dia 7. Fui eu, maravilhosa, pro hospital. Chorei horrores. Fiz com todo o meu coração. Eu lembro que eu cheguei da maternidade, eu não queria ver ninguém. Mas eu vi muitas pessoas. Só que as pessoas, elas não souberam chegar até mim. Eu lembro que durante o processo do trabalho de parto, tinha gente me ligando pra saber o que tinha acontecido. Então, assim, eu não queria ver ninguém. Eu estava em processo de negação, que é o primeiro processo que a gente passa após a perda. Eu acredito que venha primeiro o processo de negação e depois venha o luto, porque aí você sente mais. Mas eu lembro de chegar em casa, o Enzo não estar em casa, então foi uma opção minha também, dele não estar, para ele já não me ver, porque eu já não tinha mais barriga. Um dia ele me viu super grávida, e no outro dia ele me viu não grávida. Então, assim, eu tinha medo mais da reação dele do que de lidar com terceiros. E eu optei. Eu falei assim: eu não vou chorar na frente dele, principalmente por conta que ele tem autismo. Então, eu tinha medo disso, em vez dele ir pra frente, ele retrair pra trás. Então, eu fiquei com medo disso auxiliar alguma coisa no diagnóstico dele. Então, eu guardei a dor do luto no bolso, as pessoas não falavam perto dele. Ele entrou em processo de negação.
Ele ficou aí durante uma semana sem falar comigo, porque na cabeça dele, eu tinha mandado o irmão dele embora. Eu tinha feito alguma coisa com o irmão dele, porque ele foi o meu companheiro, assim, durante a gestação. Eu lembro de todos os episódios quando a epiderme estava muito forte. Ele segurava meu cabelo para mim vomitar. Ele vinha, passava a mão na minha barriga, me dava carinho, me dava abraço, beijava o irmão dele. Então, assim, ele foi meu companheiro. Então, eu entendo que ele também, era um luto dele também. Mas isso dele não falar comigo, eu acho que isso foi o mais difícil pra mim, porque eu queria o colinho dele. A gente acha que eles precisam da gente, não, nós precisamos deles, né? Então, assim, ele retraiu comigo. Ele entrou num processo de gagueira, então ele começou a gaguejar após a perda do irmão. Foi uma parte muito difícil que a gente passou com ele, e eu me senti culpada, porque talvez se eu tivesse chorado mais, se eu tivesse exposto mais o meu sentimento ali naquele momento, talvez ele tinha agido diferente, né? Talvez ele tenha me acolhido e eu tenha acolhido ele. Então, assim, eu acreditei que no momento era o certo a fazer, né? Eu não queria ficar chorando perto dele, me lamentando perto dele. Então eu fiz coisas normais. Eu levantei, eu levei ele para brincar, né? Eu saí para fora de casa, eu trabalhei. Às vezes, dependendo da orientação, você é liberada para ir para sua casa. Você precisa observar alguns sinais. Sangramento, muito mais intenso do que menstruação, um sangramento contínuo, não parecido com menstruação, que ele vem como alguns fluxos intermitentes, ele vem, depois para, vem. Esse é um sangramento dentro do esperado. Sangramento contínuo em grande quantidade não é dentro do esperado e pode ser que você precise retornar, procurar um serviço de saúde ou um profissional. Sinais de infecção, febre, calafrio, dor local muito intensa, mais como pontadas. É comum durante uma perda gestacional ter dor. É possível usar medicamento para aliviar. É possível bolsa quente, banho quente, métodos de alívio da dor mesmo. E isso está dentro do esperado. É importante que você se mantenha cuidada. E é um cuidado que precisa vir de outro. Nós precisamos aceitar a ajuda de cuidado. Então, se mantenha hidratada, se mantenha alimentada, se mantenha acompanhada. É sempre uma escolha da mulher como ela vai viver esse processo. Ela pode escolher estar só, mas não significa ficar totalmente sozinha. Então, tem um momento de reclusão, mas tem alguém se ela precisar pedir ajuda, pedir a companhia, pedir colo. Se a mulher sentir necessidade ou qualquer membro da família, a ajuda psicológica é sempre bem-vinda. A perda gestacional, ela é um luto, ela envolve um luto. E é algo muito difícil de conversar na nossa sociedade. As pessoas preferem evitar esse assunto. Mas um luto mal cuidado, ele pode gerar consequências psicológicas mais futuramente. Então, se for necessário, apoio psicológico. É indispensável uma consulta ginecológica de 1 mês a 45 dias depois da perda gestacional, para verificar como é que estão os exames, ver como está a questão da anemia, se não houve uma perda sanguínea mais importante, como estão os nutrientes e, dependendo da orientação do profissional, realizar investigações decorrentes dessa perda gestacional. Então, o que nós podemos usar em terapia para pessoas de vários tipos de realidades diferentes, né? Como exercícios de respiração, por exemplo, e exercícios que nos tragam para o nosso centro, exercícios práticos que podemos utilizar dentro de casa. E uma coisa muito essencial, buscar genuinamente o que aquela pessoa gosta de fazer, sempre gostou. Se não tem essa atividade que ela sinta mais prazer, como a leitura, como ouvir música, como dançar, vamos buscar juntos uma nova atividade. Algo que sempre transformou muito a vida das minhas pacientes em consultório e também na casa delas, que eu sempre falo, pode fazer, não tem contraindicação, além dos exercícios de respiração, se chama mandala terapia. É uma arte terapia, é a arte de desenhar mandalas, né? Dentro da psicologia analítica junguiana, esse processo traz os atributos do inconsciente. Então, como que essa terapia pode auxiliar aí essas mães de qualquer nível a lidarem melhor com esse processo? Através do desenho. Hoje temos aí vários tipos de lápis de cor, você pode utilizar inclusive sua caneta na sua casa, papéis,
Não precisa fazer aquela compra, né, arrojada. Não, comece com o que você tem, desenhando formas dentro de um local. Você busca um local adequado, um local onde você se sinta bem, e você pode começar a desenhar formas abstratas nesse papel e começar a pintar, colorir por dentro dessas formas abstratas, e você vai perceber que, além da fluidez dos seus pensamentos, eles vão começar a ficarem mais fluidos, você também vai ter ali um exercício de cognição que vai te trazer para aquele momento presente e vai te distrair daquilo que realmente está te tirando do foco. Um simples banho demorado, prestando atenção no seu corpo, na água que cai no seu corpo, um simples também tomar uma água, prestando atenção naquele momento em que se está tomando a água, fazer uma prece, não te custa nada, não precisa pedir nada, agradeça por esse momento que você está passando. Fazer uma caminhada também auxilia muito, mas é claro que é uma caminhada exclusiva para aquele momento. Você não precisa, vou daqui para o trabalho uma caminhada. Não, você vai tirar um momento para fazer essa caminhada. E tem outros tipos de terapia aí que nós utilizamos em consultório que agregam e auxiliam muito esse processo e que podem também fazer parte do dia a dia das pessoas. Eu não vi o meu filho, eu não ouvi o coração, mas 7 semanas foi o nosso tempo juntos. E claro que 7 seria o número perfeito de Deus. E mesmo sem ver ele, sem escutar o coração, ele foi um pequeno, grande propósito na minha vida. Agora, eu sei que ele tá no melhor lugar. E que ele tá com Deus e um dia eu o verei. Um dia eu vou conhecê-lo ou conhecê-la. Faz a gente almejar até um pouquinho mais o céu, né? Eu entendi também que, através dele, dessa passagem tão rápida, eu precisava rever algumas coisas, recalcular algumas rotas. E foi exatamente nesse pouco tempo que ele passou que eu consegui entender que tinham coisas passando desapercebidas na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu sou muito grata a Deus por isso. Por ter usado de uma forma tão difícil, mas que, no final, trouxe um pequeno entendimento. Se eu pudesse dar um recado para todas as mães que já viveram perdas gestacionais, eu acho que eu tenho mais de um, mas eu começaria com: não existe culpa nessa história. Não há nada que uma mãe possa fazer com um bebê que vai provocar a perda dele. Não existe hábito ruim. É óbvio que nós sabemos que bons hábitos ajudam uma gestação, mas nós também sabemos de pessoas com hábitos muito ruins para a própria saúde e que nem assim as gestações são interrompidas. Então não existe uma situação de culpa. Seria um recado: vocês não têm culpa de nada. Existe também um outro recado: essa gestação existiu, esse bebê existiu. A maternidade começa num positivo. Só quem é mãe, ou quem já recebeu um positivo, que também é mãe, sabe o quanto esse positivo já muda a nossa vida. É um resultado, é um papel, e a gente já sai do laboratório completamente diferente de como a gente entrou. Não importa quanto tempo a história de vocês durou, mas esse bebê existiu. E isso não pode ser invalidado por nenhum profissional, por nenhuma fala. Não existe uma outra gestação depois, porque essa sempre vai existir.
Então, outro filho não apaga o outro, né? Isso é importante. Um conselho. É óbvio que quando nós descobrimos uma gestação, nós sabemos, culturalmente, do risco da perda gestacional. E é comum que nós, às vezes, não vamos espalhar essa notícia. Mas para quem é do seu círculo íntimo, isso é uma dica, é um conselho. Se você se sentir confortável, compartilha com alguém que vai vibrar com você essa gestação, que vai se alegrar com você. Porque se infelizmente essa gestação não for para frente, talvez seja muito difícil explicar sua tristeza e seu luto, porque você não compartilhou também com ninguém essa alegria. Mas esse bebê, essa gestação merece a alegria da chegada, a alegria de estar ali, porque todo bebê traz isso consigo. E ainda que a gente tenha que viver o luto, tenha que se despedir dessa gestação, a gente se alegrou por ela algum dia. E graças a Deus, porque é pela graça, o tempo faz com que a gente se lembre depois da alegria que foi quando esse bebê esteve conosco, mesmo que pouquinho tempo. E essa dor, a palavra já diz, que vai ser sarada pelo nosso Salvador. Então, se você se sentir confortável, compartilhe sempre com alguém uma gestação, para que vocês possam sempre sorrir. E se, infelizmente, ela for embora, você tenha também com quem compartilhar essa dor. Eu acredito que acontece com muitas mulheres. Eu entrei numa neurose e eu ficava me limpando toda hora pra ver se eu tava sangrando, se eu continuava sangrando, se estava sangrando. Então, assim, eu tinha medo de entrar nessa fase novamente, né? De gerar novamente e acontecer tudo de novo. E eu, mesmo assim, passados tantos anos, eu não me sentia pronta pra ter outro filho. Mas o Senhor, Ele mudou o cenário da minha vida, né? Eu sou completamente diferente da Letícia, que eu entrei naquela maternidade e que saí também da maternidade, porque o Senhor, Ele veio me encontrando nesse meio tempo, assim, me trazendo para perto dele. E hoje eu consigo falar para as pessoas assim que eu quero outro filho, que eu estou pronta para outro filho e que eu acredito e eu creio de alma mesmo que o Senhor, na hora que Ele se cumprir a promessa dele na minha vida, vai ser totalmente diferente daquilo que eu achei que seria. Porque eu fiquei, assim, durante 4 anos mesmo, assim, durante esse processo de negação. De não querer outro filho, não quero outro filho. Mas, assim, o Enzo, ele tá pronto também. Ele vem, inclusive, me pedindo mais um irmão. Ai, meu Deus. Me pedindo irmão pra mim. Mãe, tá na hora, porque agora eu tô grande. E eu acredito que aquela síndrome do ninho vazio, ela tá batendo na minha porta novamente, assim. Mesmo ainda sendo muito nova, assim, já passaram aí 4 anos, eu acredito que o meu ninho e o ninho do Enzo já está vazio, porque ele fala, mãe, não tem criança nessa casa mais, ele já tá adolescente, já não quer mais tirar foto com a mãe, já não quer mais nada. Então ele quer um irmão. Então eu realmente estou pronta para ser mãe novamente, né? Eu me sinto muito pronta, mas eu falo para as mulheres que respeitem, sabe? Respeitem o tempo de vocês, não se cobrem tanto, porque eu me cobrei muito por eu não querer ter outro filho, mas hoje eu tenho a tranquilidade de querer gestar de novo, então isso pra mim é muito importante. Essa criança, independente do tempo que ficou com você, é seu, sempre vai ser seu. Então, assim, se sinta abençoada por você ser mãe, porque você é a mãe. Então, assim, não deixe as pessoas tirarem esse título de você, não se sinta culpada, assim, confia nas promessas de Deus, Ele tudo fará. Inclusive, eu tô gravando rapidinho, porque o moço acordou. Hoje, eu tenho o meu milagre. Eu tenho um testemunho nos meus braços. Porque só eu sei o quanto eu sofri e o quanto eu implorei pra Deus a vida do meu bebê. E isso fez a minha fé diminuir lá atrás. Mas hoje, esse menino, gente, eu olho pra cara dele e eu vejo Deus purinho. Ai, agora eu tenho meu banquelo. Eu tanto orei, gente, pra Deus. Se Deus não fizer, Ele ainda vai ser Deus. Então, se essa gestação eu perdesse, tá tudo bem, Ele ainda seria Deus. Eu não ia me revoltar com Ele de novo e nós tentaríamos até eu conseguir. E se eu não conseguisse, também estava tudo bem. Eu não ia parar de amar Ele porque Ele não me deu um filho. Eu ia amar Ele de qualquer forma. E hoje em dia eu vejo que eu precisava passar por isso para entender isso. Porque eu achava que Deus só me amava se Ele me desse. Mas e quando Ele não nos dá o que a gente quer? Será que a gente ainda consegue amar Ele diante do não?
Eu não conseguia. Hoje eu agradeço muito porque é uma graça imerecida. Eu não consigo mencionar, mensurar o que é ter um filho, porque ter um filho é muito bom. Mas eu não merecia de forma nenhuma. Eu senti medo até a última semana de gestação, eu ainda achava que Deus ia me tirar ele. Mas deu certo. Eu entendi que não era quantas perdas a gente tinha, era o que precisava ser entendido. E eu entendi que, por mais que Deus não nos dê o que a gente quer, Ele continua sendo Deus. Se Ele for o Deus do não na tua vida, Ele continua sendo Deus. Se Ele for o Deus do sim na tua vida, Ele continua sendo Deus. E não tem o que a gente fazer, a gente não consegue nem entender. Basta a gente aceitar. E lá na frente, quem sabe, faça sentido. Você não tá sozinho, ainda que pareça. Existe dor, existe. Existe silêncio, existe. Mas existe um Deus que permanece ao seu lado, ainda que você não veja, ainda que você não escute. Eu quero te dizer que entre a dor e a promessa, Deus ainda continua escrevendo a sua história. Esse não é o fim. Não deixe de crer que você é uma carta viva nas mãos do Senhor. E essa é só uma pequena parte da sua história.